ombros repousa a responsabilidade de partilhar a bênção, a vitória, a unção para muitas outras pessoas, pessoas da família, do trabalho, enfim, aqueles que estão ao nosso derredor. Vamos ler aqui então, versículo 19 do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Antes de se assentar, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu louvo a Ti, ó Deus, pela vida do homem, da mulher, do jovem, enfim, de cada pessoa que aqui se reúne na Tua casa, no Teu arraial, na Tua presença. Deus, estamos aqui para celebrar o Teu nome, porque sabemos que Tu és bem maior do que todos os problemas. Sabemos, ó Deus, que Tu tens, e só Tu tens, o alimento espiritual para a nossa alma, e nós ansiamos, Senhor, da cura espiritual, da cura física, e principalmente do fortalecimento do Espírito Santo, e também, ó Deus, da certeza de que há anjos do nosso lado, de que não caminhamos sozinhos, de que a Tua graça que vai nos sustentar, é que o Teu poder do alto que nos dará força, que o Teu Espírito Santo que conhece e sabe todas as coisas, que nos revelará, Senhor, um direcionamento para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Olha, eu quero que você fique atento para a palavra de hoje, porque Deus tem duas revelações muito importantes para tratar com a sua igreja, e você é o privilegiado de estar aqui e receber essas duas fortes revelações de Deus. E quem sabe você mais tarde poderá ser boca de Deus, instrumento para edificar outras vidas, outras pessoas, aqueles que não partilharam desta palavra. É importante que tenhamos amigos. A amizade é fundamental na vida do homem. E existe uma parábola de dois amigos que eram soldados, eram guerreiros, eram soldados de guerra. E coincidentemente eles faziam parte do mesmo batalhão e foram designados para a mesma missão. Só que naquela missão, naquela batalha, naquela guerra, um deles foi capturado pelo inimigo e o outro não, o outro retornou para a base. E o inimigo pensa no inimigo cruel, pensa no inimigo duro. E o amigo que voltou para a base, ele se sentiu angustiado, procurou ali a hierarquia, o comandante, e questionou: quando é que nós vamos resgatar o meu amigo? E o comandante explicou para ele que seria uma missão praticamente impossível, e que se eles deixassem o amigo dele lá, morrer lá, seria uma baixa menor para o seu exército. E enfim, o posicionamento em que o comandante chegou, que era melhor, seria melhor perder aquele soldado do que ter mais baixas no seu regimento. Inconformado, aquele soldado, aquele moço, ele, na madrugada, ele se muniu com
instrumentos que o auxiliaria naquela missão, e ele vai ao encontro do amigo para resgatar o amigo. E quando ele faz isso, ele sabia que ele estava agindo contra as determinações do regimento e do exército. Mas havia algo dentro do coração e da alma dele que o consumia, e ele imaginava que não havia um outro posicionamento a tomar, senão ir ao encontro do amigo para tentar salvá-lo. E ele vai na madrugada, e quando ele tem uma noção onde que o amigo está preso, está ali detido, e então ele acaba que naquela missão de resgatar o seu amigo, ele acaba que enfrentando alguns inimigos. Ele consegue matar alguns, mas também é baleado, ele está ferido, mas enfim, ele consegue resgatar o seu amigo. Só que o amigo dele estava quase que moribundo, estava quase que morto, praticamente um defunto, praticamente quase que ninguém. Então ele toma aquele amigo e coloca nos ombros e vai. Mas acontece que ele até consegue chegar no regimento dele, consegue chegar ali no acampamento dele, só que quando ele chega, ele está quase que sem vida. E então quando ele chega ali, causa aquele alvoroço, e logo o pessoal manda chamar o comandante. E o comandante chega e é muito duro com ele, e diz: olha, infelizmente você acabou por quebrar aqui uma hierarquia do exército, e não poderia ser assim, e você errou demais, você não poderia fazer isso. Mas enfim, veja bem, você trouxe um moribundo, você trouxe um morto, porque o amigo dele a essa altura já não mais respirava, já havia morrido, e ele também estava muito ferido, estava praticamente morto. E então ele diz, o comandante questiona e faz uma análise. Olha, ele diz assim: você acha que valeu a pena? E ele, morrendo, sussurrando, ele diz: sim, valeu a pena. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá e puxei o meu amigo, e ele já estava morrendo, quase morto, ele deu um sorriso e disse: eu sabia que você viria. Glória a Deus. Mas aqui nós estamos falando de comprometimento. Nós estamos falando de amizade sincera. Nós estamos tratando aqui de um laço, de uma via dupla, em que o amigo considera e também é considerado, e transportando para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo. Aqui nós temos um amigo excelente. Quem sabe você entrou aqui se sentindo como um moribundo, praticamente morto, no seu ânimo, na sua fé, na sua força, precisando urgentemente de um toque dos céus, de uma graça de Deus, de um toque do Espírito Santo. E este amigo chamado Jesus, ele não vai não, mas ele já foi até as últimas consequências por causa da tua vida. Ele morreu no Calvário por causa de nós, sem que demonstrássemos para ele um feedback da via dupla, sem que nós demonstrássemos para ele o nosso amor,
sem que nós ainda houvéssemos demonstrado para Ele a nossa gratidão. Mas hoje sim, você pode abrir a tua boca e mostrar o quanto você é grato a Jesus, a este amigo, pelo gesto da cruz do Calvário. Hoje você pode fazer isso. Ou você pode ficar indiferente. Mas Ele está aqui para tocar na tua vida, para te ajudar, para segurar as tuas mãos, dar direcionamento na tua casa, na tua família. Não, você não vai ficar envergonhado, você não vai ficar moribundo no arraial dos inimigos. Não, Deus, o Senhor Jesus, Ele te arrasta para o céu se for preciso. Ele te entrelaça com os laços de amor dEle, para que você suba com Ele nas alturas e vá morar nos céus com Deus, diferentemente na contramão da sociedade, do mundo, das coisas lá de fora. Bom, eu disse que tem duas fortes revelações nessa noite. E o ministério não poderia ser diferente senão tratar-se do ministério do profeta Elias e do profeta Eliseu. Porque afinal de contas, tirando Moisés, o profeta Moisés que falava com Deus de boca a boca, o profeta Elias e o profeta Eliseu foram considerados grandes profetas, grandes homens de Deus. E o profeta Elias, após aquela grande batalha evangelística no Monte Carmelo, quando ele desafia os profetas de Baal, e ele diz e determina uma mensagem para o rei Acabe. Ele diz: olha, diz ao mensageiro, diga ao rei Acabe que não haverá chuva sobre Israel, senão segundo a minha palavra. E não era nenhuma pretensão do profeta Elias desafiar a Deus e dizer que era segundo a palavra dele, não acrescentar que seria segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque a esposa de Acabe, a princesa Jezabel, que muitos já ouviram falar e que sabem que ela tinha um coração perverso, e sabe como foi a morte dela, onde os cães comeram da carne dela para cumprir uma palavra profética da boca do profeta. Então, a palavra lançada pelo profeta Elias, dizendo: não haverá uma gota de chuva senão segundo a minha palavra, era para contradizer o quanto se atribuía aos profetas de Baal toda a chuva que caía sobre Israel. Quando chovia, Jezabel dizia: ouviu-se o clamor dos profetas de Baal. E isso, irmãos, colocou o coração de Deus constrito, mexeu com o coração de Deus. E Deus deu permissão para que o profeta Elias pudesse falar de uma forma que aquele povo entendesse. Então houve aquela grande campanha, e Deus fez cair fogo sobre aquele altar, ali naquele Monte Carmelo. E Elias matou 450 profetas de Baal e matou mais 400 profetas de Acera. Foram mortos 850 profetas que haviam sido trazidos de outras nações para estar ali em Israel, para tentar contaminar a Israel, para deixar de buscar a Deus e servir a Baal e servir a Acera, que seria um outro Deus considerado por eles. Mas o Deus que nós servimos, sabemos que Ele é o Deus Criador, é o Deus dos deuses, é o Deus que criou, o Deus que estabeleceu, e é o Deus que nós servimos. É motivo de alegria para o nosso coração. O Deus que nós servimos, não há Deus como Ele. Não há Deus como este Deus, o Deus que criou, o Deus que formou. E o homem, na ilusão do seu coração, ele acaba por
acabam por levantar e determinar outros deuses, mas não há Deus como o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus que salva, o Deus que opera, o Deus que direciona, o Deus que tem projeto para a nossa vida, amém? Que não nos limitou a esta terra, mas tem um galardão muito grande para aquele que vencer, aquele que caminhar e for até o fim. Se eu fosse você, eu batia palma. Eu glorificava o nome do Senhor. Eu dizia: Senhor, sinceramente eu não sabia o quanto Tu és maravilhoso. É isso. Bom, terminada a campanha evangelística, com resultados tremendos, maravilhosos, o que acontece com o profeta Elias? Vem um mensageiro lá de Jezabel e diz: olha, quando Acabe conta para ela que Deus havia honrado o profeta Elias, que ele havia matado os profetas que ela trouxera de outros países, e ela diz: manda dizer para esse profeta Elias que amanhã, assim como ele matou os profetas de Baal e de Acera, a vida dele também será da mesma forma e não continuará vivo na face da terra. Este foi o prêmio que veio lá do palácio, porque afinal de contas nós estamos falando do reino de Israel. Nós estamos falando do quê? Do reino do norte, porque nessa ocasião o povo de Israel havia se dividido entre o reino do sul, né, e o reino do norte. O reino do sul tinha como capital Jerusalém, o reino do norte como capital Samaria, e Acabe era o rei do norte, o rei de Israel. Então essa palavra veio lá do palácio, veio lá. O rei não deveria ter permitido, né? Ele era o rei. A Jezabel, ela não era rei, ela era esposa do rei. Acabe, ele foi o quê? Ele foi fraco. Ele não podia ter permitido aquela palavra. Bom, mas vamos lá. O que acontece? Acontece que bateu uma angústia no coração do profeta. E aí ele começou a pondear, a analisar. Ele começou a pensar: mas será que todo o trabalho que eu estou sendo feito é em vão? Será que todo esse poder que Deus tem derramado é em vão? Será que tudo que Deus tem feito aqui sobre Israel não é capaz de despertar a fé desse povo? Não é capaz de despertar uma mudança nesse povo? E a Bíblia fala que ele se sente medo de morrer, porque não por medo da morte, mas por conta de que seria uma morte injusta. Uma morte injusta. Porque Deus havia respondido com fogo, e este era o combinado. O Deus que respondesse com fogo, esse Deus seria exaltado, seria louvado, seria dignificado. E Deus havia feito isso, mas o coração de Jezabel não aceitou. Assim como Deus nesses últimos dias tem derramado do seu Espírito, tem derramado do seu poder, da sua glória, da sua bênção, e as autoridades não aceitam, rejeitam, e não quer saber, e acha que tem força, e acha que tem poder. Mas vamos lá. Acontece que Elias vai para um lugar. Sabe que lugar? Ele vai para o deserto. Porque o caminho do deserto é o caminho árduo. Quando a pessoa chega a ir para um deserto, normalmente a pessoa atravessa o deserto por necessidade.
Agora, ir para o deserto por desejo próprio, nós estamos falando de um deserto mesmo. Não é o deserto de Atacama que o pessoal vai para conhecer, que tem uma pousadinha bonita lá, que tem um restaurante, não. Nós estamos tratando aqui de um deserto. Não tem alimento, tem animal peçonhento, não tem água, tem calor forte de dia, à noite cai para 0 grau e o bicho pega. Então, quando o camarada vai para o deserto por vontade própria, pode saber que o negócio está feio, pode saber que alguma coisa está acontecendo, e ele vai. E interessante que ele caminha pelo deserto, encontra uma árvore que eu poderia chamar de arbusto, porque a altura dela é de 1,5 metro só. Ela não cresce muito, mas foi o que ele achou, é o que tinha lá no deserto de melhor. E esse arbusto, ele se chama siesta. Aí você vai estudar sobre esse arbusto. Hoje, naquela época eles nem sabiam, mas hoje usa-se esta plantação para extrair medicamentos contra febre. A pessoa que está com febre, pessoa que está sentindo febre, ela faz uso desse arbusto. Então, lá naquela época, Deus proveu já este arbusto, que na verdade seria uma planta, seria um remédio na vida dele. Olha só, irmãos, ele estava debaixo de um remédio e não sabia. Mas, na verdade, o profeta não precisava daquele arbusto. Ele não precisava de fazer uso das qualidades do que possui aquele arbusto. Sabe por quê? Porque o remédio dos céus estava com ele. O remédio santo de Deus estava ali com ele. Mas sabe o que ele disse para Deus? Ele disse para Deus: Senhor, eu quero morrer. Enfim, ele abre o coração para Deus e fala: Senhor, eu não sou melhor do que meu pai já morreu, a minha mãe também já morreu, eu não sou melhor do que ela, e eu não estou suportando a barra porque tenho estado na tua presença, tenho feito a tua vontade, mas nem posso ficar na cidade, eu tenho que viver pelos campos, pelos arredores, pelos desertos, eu tenho que estar me escondendo, eu não tenho liberdade, não tenho paz, não há reconhecimento. E tem uma coisa, Senhor, Israel está com o coração duro, mesmo o Senhor tendo derramado fogo dos céus, Israel é um povo de dura serviço. Bom, aí ele está cansado, ele dorme, de repente quando ele acorda, aparece um anjo e oferece alimento para ele, oferece pão, ele come o pão, toma água, dorme novamente, acorda novamente, o anjo vem pela segunda vez, alimenta ele, e a Bíblia fala que é com este alimento que ele caminha 40 dias e 40 noites. Deus está derramando um alimento especial na tua vida. Glória a Deus. Não é o alimento que você pega no supermercado, não. Deus está providenciando um alimento dos céus para revigorar a tua força espiritual, para revigorar o teu corpo. Sabe por quê? Porque você não é um qualquer. Você não está na presença de um Deus qualquer. É um Deus que te conhece no teu íntimo. E outra coisa, foi pago um preço muito grande por cada um de nós. E então, ele caminha esses 40 dias e 40 noites de caminhada. Sabe onde ele vai parar? Ele vai parar lá no Monte Horebe.
E no Monte Horebe o que ele faz? Ele procura uma caverna. E ele entra dentro daquela caverna. E ele não quer conversa. Não quer saber de nada. Está ali na caverna. E de repente um anjo chega ali e pergunta: ei, profeta, o que você está fazendo aí na caverna? Aí ele fala: ó, estou desanimado. Israel com o coração duro, dura serviço. E tudo aquilo que Deus fez, todos os sinais, foram esquecidos, desprezados. E então o anjo diz para ele: olha, saia e se posicione lá na porta da caverna. Não é hora da tua morte. Às vezes você pensa que não vai ter força, pensa que não vai vencer, pensa que não consegue, pensa que ou você se contamina pelas conclusões que você traz das adversidades que você enfrenta. Mas isso não é a realidade na tua vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida, vira e mexe, ela tem a intervenção de Deus, tem a intervenção dos céus. Nós não somos pessoas qualquer. É isso. Bom, Elias sai para a porta da caverna e ele pensa: Deus vai passar. Olha só. Então vem o que? Vem um vento muito forte. E ele imagina: Deus deve estar chegando aí. E a Bíblia fala que Deus não está naquela ventania. Mas vem o que? Um terremoto muito forte. Ah, agora ele chegou. Não. Deus não está no terremoto. Sabe que tem mais alguma coisa por vir? Vem fogo. De repente vem aquela chama de fogo grande. Bom, agora é ele. Não, Deus não está no fogo. Posteriormente, soa uma voz suave e diz: Elias, o que você faz nessa caverna? E ele reconhece a voz de Deus. O que você faz na caverna, Elias? O que você faz neste lugar? Não é a hora da tua morte. Não é a hora de você morrer. Teu caminho é longo ainda. Bom, aí o que Deus propõe? Deus direciona a nossa vida. Deus é Deus. E o profeta muitas das vezes é um camarada estranho. Ele vê o que ninguém vê. Às vezes ele escuta o que ninguém escuta. Mas nem todas as coisas lhe são reveladas, a não ser que Deus revele. E como o projeto na vida de Elias não havia parado, Deus foi lá. O projeto na tua vida não terminou. Deus está mandando dizer: ah, mas eu estou cansado, eu não sou reconhecido, o irmão fulano me chateou, Beltrano não sei o que lá mais. E ele vai te salvar? Ele tem vida eterna para você? Morreu na cruz? Bom, agora vem
direcionamento de Deus. O Senhor diz para Elias: vai, Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Olha só, o que Deus falou? Não é algo, Deus falou algo incomum. Deus falou: você vai voltar pelo caminho e você vai determinar a unção de um homem para ser rei. De onde? De Israel? De Judá? Não, para ser rei da Síria. Por quê, irmãos? Porque a tristeza e a angústia de Elias é pela dura servidão de Israel. E Deus estava praticamente dizendo para Elias: quer saber de uma coisa, Elias? Não sou eu que vou tratar com Israel. Sabe por quê? Porque não é isso que eu pretendia para Israel. Mas vou levantar este homem. Você vai e determine que se levante sobre o rei da Síria este homem chamado Azael, porque este homem vai oprimir Israel. Tanto é verdade, irmãos, que uma ocasião, quando o profeta, nem foi o profeta Elias que cumpriu isso, foi o profeta Eliseu. E quando o profeta Eliseu vai conversar com Aziel, então ele conversa com Aziel e começa a chorar. E Aziel pergunta: por que é, profeta, que você está chorando? E ele diz: eu estou chorando porque eu sei o quanto você irá oprimir Israel. Bom, parou por aí? Não. Ele diz: também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. Então Acabe está fora do plano de Deus. Mas ele diz, o Senhor diz, e aqui vem uma grande revelação: e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmãos? A revelação, quero que você pegue essa. Deus está dizendo o seguinte: profeta Elias, você está massacrado, está difícil, está sem força, está querendo morrer. Sabe por quê? Porque você não tem um verdadeiro amigo, um amigo que você possa confiar. E então faz o seguinte: você vai lá e unge Eliseu para ser o seu sucessor. Esse cabra vai viver o que você vive, e esse você já sabe que ele faz parte do negócio, e esse você sabe que ele vai até o fim. Então você pode confiar, pode conversar com ele, você não está sozinho mais. Sabe por quê? Você tem a mim, o teu Deus, mas você precisa de um amigo para caminhar do teu lado. Mas o amigo da via dupla, sabe o amigo da via dupla? Que ele te ajuda e você também socorre ele. Que você vai e fala dos teus desvaneios e ele te ouve, mas ele também partilha. Ele não é aquela pessoa que ouve e leva a fofoca, mas é um companheiro leal, é um companheiro fiel. E Deus vai fazer isso na tua vida hoje. Elias de Deus, profeta do Senhor, você que veio e sabe o Deus que você serve, Ele não te deixará confundido. Ele vai colocar do teu lado o verdadeiro amigo, um amigo leal, sincero. E olha, Elias entendeu a mensagem.
E quando ele vai e encontra Eliseu, ele pega o quê? Ele pega a capa dele e joga sobre Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu estava na 12ª junta de boi, arando a terra. E antigamente, nem hoje, esquece os trator, maquinário, esquece tudo. Era tudo rudimentar, bem atrasado mesmo. Era na base do boi, na base da madeira. E está lá Eliseu na 12ª junta de boi. Eram 2 bois. Quer dizer que a família, aquela área, normalmente aqueles campos ficavam em volta da cidade. E cada família tinha a sua porção. E eles sabiam qual era a sua porção. E como Eliseu estava ali na junta da sua família, eram 12 juntas de bois, ou seja, eram 24 bois, e ele estava na última, significa que a família dele era uma família que tinha uma boa porção ali. Mas ele está na última junta de boi. Ele é o último. Mas ele está lá o quê? Trabalhando. Está batalhando, está arando a terra, está suando o rosto, está empenhado, está firme. E é lá que Deus vai buscar. Deus vai levantar aquele que trabalha, aquele que luta, aquele que tem compromisso, aquele que tem palavra, aquele que é firme. É o santo, não. Sabe por quê? Eu não sou santo, irmãos. Eu sou mais ou menos isso, ó. Eu sou pior do que os piores dos pecadores, porque o apóstolo Paulo diz que ele é o pior dos pecadores, e eu não me assemelho a ele. Então eu sou pior do que o pior dos pecadores, é assim que eu me considero. Mas o sangue de Jesus tem poder para redimir e lavar a nossa alma. Quando somos sinceros com Deus, quando nós mergulhamos na unção de Deus, na unção da graça, do poder de Deus, dos céus, do Espírito Santo, essa fortaleza vem e inunda a nossa vida, cai chuva de bênção, de autoridade, de poder sobre a nossa vida. É isso que Deus faz. Bom, o profeta ele não hesitou. Interessante que praticamente naquela época havia uma escola de profetas. Haviam vários profetas que seguiam a Elias, mais ou menos um grupo de 50 profetas que eram aprendizes, mas somente Eliseu foi levantado como sucessor. Por quê? Que Deus teve que abrir a boca e revelar para Elias que ele tinha um sucessor, para que ele soubesse que ele tinha com quem confiar, um verdadeiro amigo para estar do seu lado. Você que é esposo, valorize a tua esposa, que é verdadeira companheira. Você que tem o seu pai, não só como um simples pai, ou seus pais, pai e a mãe, e eles são mais do que pais, são amigos, valorize. Você que tem irmão, irmã, amigo, parente, mas uma pessoa que você sabe que é leal, não sou eu que estou falando, Deus está dizendo, valorize. Sabe por quê? O remédio não estava ali naquela árvore. O remédio contra a febre, contra isso, contra aquilo outro. Deus sabia o que ele precisava de uma companhia, precisava de um amigo. E muitas das vezes nós precisamos disso, irmãos. Sabe por conta de quê? Por conta das adversidades, porque o mundo é difícil. Há tribulações, há luta, há desafios. E nós precisamos disso, precisamos de ombro amigo. Precisamos de direcionamento de Deus na nossa vida. E então, o profeta Eliseu, ele diz para
para Elias. Ele diz: olha, aguarda só um pouco, deixa eu despedir dos meus pais e eu vou te seguir. E então ele pega os seus 2 bois e mata. Ele pega os instrumentos de madeira que ele usa para carpir a terra, ele usa como instrumento para fazer fogo. Sabe por quê? Porque ele estava demonstrando que estava abraçando o ministério com as 2 mãos e que não tinha intenção de olhar para trás. Ele não tinha intenção de voltar atrás e falar: não, eu vou reservar aqui meus 2 bois, o meu arado de madeira, porque quem sabe, né? Não. E outra coisa, irmãos, ele vai seguir Elias, ele gruda em Elias, e Elias vai para um lugar, ele vai, Elias vai para outro lugar, ele vai. E nós temos que ter esse desejo, essa ânsia, essa vontade de firmar com pessoas que têm propósito com Deus. Tome cuidado. Às vezes a pessoa é importante. É lógico que para que uma amizade se consolide, passa por uma fase de conhecimento, de conversa, de diálogo, isso tudo. Mas tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Porque aquela amizade, ao invés de ser bênção, pode se tornar no mal. Então, ande com quem teme a Deus, caminhe com quem tem compromisso com Deus, quem tem projeto de vida, quem sonha com os céus, quem tem projeto em coisas boas. Ande, caminhe, viva, vá, faça como o profeta Eliseu, não desgrudou de Elias. E quando Elias falou, disse para ele, falou: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Aí, nessa altura, o profeta já sabia que ele iria ser o quê? Sucessor de Elias. E então, como ele não era bobo, sabe o que ele fez? Ele disse: eu quero a porção dobrada da fé que você tem, do espírito de fé e de temor que você tem. Eu quero ter isso em dobro na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época, se o profeta fala e não acontece, não é igual hoje, não. E a pessoa, cadê o celular? A pessoa está profetizando 2, 3 horas no celular, na mídia, está revelando mais do que Kodak. Ah, se o profeta fala naquela época e não acontece, está aqui, ó. Mas se o profeta fala e acontece, ele tinha honra. É por isso que o profeta de hoje não é honrado. É por isso que o título de pastor hoje não é respeitado. É por isso que está se banalizando tudo. Mas não fica triste não, fica alegre. Sabe por quê? Porque significa que se aproxima o tempo da redenção. O tempo da redenção está chegando. O tempo em que aquele que está arraigado em Cristo, firme na rocha, aquele que está caminhando com Deus, daqui a pouco ele vai colher o fruto da sua fidelidade, o fruto do teu caminhar com Deus, o fruto da sua oração, o fruto da sua busca com Deus. Vai colher daqui a pouco. Agora falta. Então vamos lá. Vai ou não vai? Vai para frente e termina aqui. Vai mais. Vai mais? Então vamos. Bom, quando eu era criança, nós éramos de uma família de 10 irmãos. E meu pai e minha mãe, desde quando do meu nascimento, já serviam a Deus. Só que naquela ocasião moravam numa fazenda. Depois eu ainda muito pequeno, eles mudaram para um bairro, né? Mas naquela época ia na igreja
Então, assim, eu posso dizer que fui criado dentro da igreja, né? Então, naquela época, teve uma época que meu pai fez um carrinho de madeira com rodas de madeira. Aí não ia caber todo mundo, porque não cabe 10 crianças dentro de um carrinho de mão. Cabe ou não cabe? Não vai caber, né? E se fizer o carro muito grande, não vai aguentar arrastar. E tinha que passar por um trilho, então o carro tinha que ser pequeno, cabia uns 3. Uns 3 bacuri lá cabia, 3, 4 pequenininhos, dava para jogar lá dentro. Aí partiu a igreja, 7 km, 8 km a pé, passando por trilho, e tinha uma iluminação muito boa da lua, né? Então depois que você vencia 8, 9 quilômetros, né? Eu acho, mais ou menos isso, 7, 8 quilômetros, sei lá. E chegava na igreja, quando você conseguia vencer todo esse obstáculo e chegar na igreja, aquilo era igreja. Você chegava, já via lá uns irmãozinhos, tá certo que a maioria era de idade, né? Mas tá lá orando, você não conseguia entender nada, a pessoa está orando no espírito, na alma. E tinha pelo menos uns 5, 6, eu não esqueço disso. Tinha uns 5, 6 já orando em espírito lá em mistério. Sabe por quê? Porque quando nós pagamos o preço, irmãos, nós só pagamos um preço por aquilo que vale a pena. Hoje, às vezes a pessoa oferece: eu passo na sua casa de carro e te levo para a igreja. Às vezes a igreja está do lado, a pessoa não quer ir. Mas acontece que Eliseu, ele sabia que havia uma responsabilidade no ombro dele. Ele sabia que o negócio era muito firme, era muito grande. E então ele não desgruda do profeta Elias. Ele vai com Elias, Elias vai para um lado, ele vai para o outro, ele vai também. Por quê? Porque ele sabia que havia se cumprido as palavras do Senhor na boca daquele profeta, e ele sabia que havia uma comunhão dos céus na vida daquele homem, e ele sabia que a bênção dele, olha só, ele sabia que a bênção deles passava, não vou dizer que passava pela vida de Elias, não, mas passava pela atitude de caminhar ao lado do profeta Elias. A vitória é nossa, irmãos. Existe muito tipo de vitória. Existe a vitória material, profissional. Mas quando a gente fala no sentido de igreja, a vitória da salvação da nossa alma, passa pelo fato de nós caminharmos arraigados na igreja, firmes na igreja, que é o corpo de Cristo, em comunhão com a igreja. Porque ao ponto que nós desligarmos da igreja, e tem problema na igreja? Tem conflito na igreja? Tem fofoca? Tem isso, tem aquilo outro. Mas a igreja também tem poder de Deus, tem glória de Deus, tem o agir dos céus, tem o fogo do alto, tem algo mais importante que a palavra dos céus. E é assim, vai crescer o joio e o trigo. Jesus falou que vão caminhar juntos. Só no tempo da colheita que vai ser possível. Mas tem gente que está tão preocupada em arrancar o joio, que esquece de valorizar o trigo. O trigo é aquele que frutifica. O que você tem sido, o que nós temos sido na presença de Deus? A Bíblia fala que o joio vai ser queimado, mas o trigo vai ser colhido. Sabe por quê? Porque o trigo ele possui grãos, e há de se analisar o fruto do trigo. Então, quais são os frutos que nós estamos estabelecendo na nossa caminhada de fé dentro da igreja, que é o corpo de Cristo? Portanto, irmãos,
é importante. Amados, nós não vamos prolongar, nós vamos ficar por aqui. O que Deus tinha para falar dentro dessa palavra, Ele falou, uma palavra muito forte. A revelação de Deus é essa, irmãos, que Elias joga a capa sobre Eliseu para consolidar ele na vida, no caminho dele como amigo. Porque Deus disse: olha, você não vai morrer, mas você precisa de um amigo. E eu não tenho esse projeto para você morrer desse jeito. Para dizer a verdade, você nem vai morrer, você vai subir numa carruagem de fogo. Você não é diferente de Israel, você não é diferente de Judá, você não é da promessa, da fé, da perseverança. Então eu vou te dar algo diferente. E deu a ele a honra de subir numa carruagem de fogo. E aquele pedido, o pedido de Eliseu, ele pediu: olha, aquela porção dobrada do Espírito que é em ti. E ele disse: se você me vir subindo, me enxergar quando eu subir, você terá. E então, aí que Eliseu não tira os olhos de Elias. E quando Elias vai subir, ele está próximo do Rio Jordão, existe ali mais 50 discípulos de profeta. Então Eliseu vê, e Elias pega a capa e joga para ele, porque ele estava atento. A primeira revelação, irmãos, é essa: Elias precisava de um amigo para continuar na caminhada. E nós precisamos. E Elias foi atrás do amigo e valorizou ele. Esteve com ele até no último momento. E Deus vai fazer isso na tua vida também. Vai fazer na tua casa, vai fazer no teu trabalho. Deus vai dizer: olha, eu vou te entregar, talvez não um sucessor, mas um amigo de verdade. Você vai andar em paz. E outra coisa, a segunda grande revelação foi quando o profeta Elias está subindo, e ele havia dito para que Eliseu tinha que ver ele subindo. A revelação é que esta passagem, ela traz analogia à volta de Cristo. A analogia, irmãos, é uma comparação, traz uma comparação à volta de Cristo e a atenção que nós temos que ter quanto à volta de Cristo. Senão você vai ficar na igreja, caminhando na igreja 10 anos, 30, 60 anos. Mas quando Jesus vier, você está o quê? Está dormindo? Está preocupado com as conversinhas? Está preocupado com a dificuldade, com o preço do arroz? Subiu? Bom, tem que estar o quê? Tem que estar como Eliseu. Eliseu estava como? Eliseu estava ligado. Preste atenção aqui na palavra, irmãos. O cachorro entra porque a porta está aberta. Olha, Eliseu estava ligado, observando Elias. E a igreja tem que estar observando quem? Jesus, né? É isso mesmo. A igreja tem que estar observando Jesus através da palavra. Através da palavra. Observe através da palavra. Você vai longe, você vai caminhar longe. Deus vai te honrar. Deus vai fazer na tua vida como Ele fez na vida de Elias. Não é o tempo da sua morte, não vai ser de qualquer maneira. Mas mesmo que bater as botas aí, tem um lugar de glória para você, tem lugar de honra para a tua vida, tem lugar de júbilo para ti.